Bom demais da conta. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel. Daniel capítulo 6. Nós gostaríamos de informar para os irmãos que a temporada da nossa colônia de férias já começou. Vamos lá, Aline, puxa esse grito aí. Aê! Colônia de férias já começou, minha gente. E para isso nós já estamos cadastrando os voluntários, porque aqui na igreja nós fazemos tudo com decência, ordem e excelência. Então queremos convidar você a atuar com a gente. De que forma? 3 formas. Primeiro, orando pela nossa colônia. Eu falei aqui do Davizinho, que eu sinto falta do Davi. Por quê? Porque o Davi, ele é membro dessa comunidade desde criancinha. Então nós estamos vendo o Davi crescer. Daqui uns dias ele vai batizar, casar, ter filho, tudo aqui com a gente. Então, a colônia de férias, nós colhemos frutos até hoje de gente no evangelho aqui pela igreja. Você pode orar, você pode também ser um embaixador da colônia. De que forma, Luane? Lá na sua empresa. Olha, vai ter uma colônia de férias lá na minha igreja. Vocês podem doar um brinquedo, podem doar um alimento, podem doar alguma coisa. Você é um embaixador da colônia, ou seja, você é um captador de recursos da colônia. E você pode ajudar também sendo um voluntário. Sabe, você que gosta de ouvir barulho de criança na sua cabeça, 300 vozes num só espírito, numa só alma. Então, é a colônia de férias. Você pode vir. O Ivan, por exemplo, ele não perde nenhuma oportunidade de mandar a Janaína na colônia de férias. Vai lá, meu bem, vai ouvir 300 vozes na sua cabeça, para você ficar mais tranquila, mais relaxada. Então, é a colônia de férias. Você pode se cadastrar como voluntário. Vem comigo agora. Daniel capítulo 6, verso 3 ao verso de número 5, texto bíblico, diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu, repita comigo, distinguiu, destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Repita comigo, espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque Daniel era fiel. Repita comigo, fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Verso 7. Todos os presidentes do reino, prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto, faça um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém,
3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Feche os teus olhos, Senhor, nessa manhã, aquieta o nosso coração, abre o nosso entendimento, fala conosco de maneira clara e profunda, que a Tua palavra nos revele quem somos em Ti e nos dê coragem para viver essa verdade, em nome de Jesus, amém. Histórias que tocam as nossas histórias bíblicas relevantes, que nos confrontam, nos transformam e também nos identificam. Começamos lá no Gênesis, depois passamos pelo deserto e sua travessia, chegamos na conquista de Canaã, passamos pelo período dos juízes, depois entramos no período da monarquia de Israel, depois falamos das histórias registradas no livro de 1ª e 2ª Reis, falamos já da história do profeta Jonas, do Jó, e hoje chegamos na história desse homem, Daniel, que inclusive, olha aqui o meu, que inclusive tem um livro com o seu nome, Daniel, que foi uma das figuras bíblicas mais importantes das Escrituras Sagradas. O Daniel, por exemplo, quando a Babilônia invadiu Israel e dominou Israel, a Babilônia, Pedro, tinha um modelo político de escravidão. Ela levava o povo para a sua terra. E, prioritariamente, ela escolheu, supostamente, a elite intelectual de Israel. Entre eles, jovens que se destacavam pela sua inteligência. E vai quem? O Daniel. De modo que o Daniel era um homem sábio, culto, inteligente, alguém que sabia ler e discernir o seu tempo, alguém com uma consciência admirável. Ele era o tipo de gente que os reis queriam ter o Daniel por perto, porque o Daniel ajudava a manter a ordem, e ele era um tipo de homem que conseguia influenciar tanto a classe política quanto o povo. Então ele era um cara superestimado, menino bom, um homem com um passe valioso. Por causa dessa sua consciência, daquilo que ele era, daquilo que ele acreditava, do propósito que ele carregava, ele conseguia fazer diferença nesta realidade do cativeiro em Israel. E aí, geralmente, quando nós vivemos em ambientes adversos, quando nós nos comportamos com integridade, caráter e fidelidade, nós nos destacamos. Então, por isso que o Daniel era um homem muito bem quisto, porque literalmente as pessoas à sua volta o julgavam dizendo: esse cara é diferenciado. Esse cara, Camila, você pode tentar corromper ele de tudo quanto é jeito, que você não vai conseguir. Esse cara, ele é fiel naquilo que ele acredita. Ele é fiel no que ele crê. Então a história do Daniel não é apenas sobre cova de leões e anjos, porque quando a gente fala sobre o Daniel, a imagem que vem na nossa cabeça é o cara sendo jogado na cova dos leões e o leão tentando comê-lo e não conseguindo. Mas a história do Daniel é a história de um homem com consciência. Todos nós temos consciência. Daniel, nos versos que eu li, foi um homem fiel, íntegro, que enfrentou oposição, que sofreu uma manipulação baseada na lei, mesmo assim
não se curvou, não se dobrou, e Deus, na sua infinita graça, misericórdia e soberania, interveio, não apenas dando um milagre na vida do Daniel, mas também abençoando e o honrando. De modo que o que é que nós podemos aprender com esse homem Daniel, com essa integridade, com essa fidelidade, com essa consciência de Daniel? Primeiro, consciência é nossa identidade diante de Deus. O Daniel, como eu disse para vocês, ele sofre ataques de gente que estava enciumada e invejosa com o destaque que ele vinha alcançando no reino. E aí ele sofre um ataque não porque ele cometeu erros, mas por quem ele era. E consciência não é apenas um exercício de uma racionalidade quando você consegue falar assim, 2 mais 2 é 4. Consciência é identidade, é quem você é. Consciência é como você se posiciona no mundo. Consciência é disposição de ser. Consciência é você saber quem você é, se portar como você deve se portar, mesmo quando não tem ninguém vendo. Isso é consciência. Eu não vou tocar, eu não vou fazer, eu não vou mexer, porque o meu espírito não é desse mundo. Eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, quando você tem consciência de quem você é, do espírito que você tem, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem uma identidade, você não é no mundo um filho sem pai, sem mãe, você é um homem e uma mulher de Deus, você tem vocação, você tem propósito, você tem destino. Sua vida é para a glória de Deus. Então você não é um Zé Ninguém, você não é uma obra do acaso, e você não é um acidente da natureza. Isso é consciência, identidade. E o Daniel tinha essa consciência. Quando você sabe quem você é, você não vive para likes, ou dependendo da opinião alheia e da aprovação das pessoas. Suas decisões não nascem de uma pressão externa. E você, por ter consciência, sabe de valores e princípios que são inegociáveis por causa da sua identidade, por quem você é. Segundo, nós aprendemos com Daniel que a consciência é o filtro diante das leis. O texto mostra que a lei que foi publicada era legítima porque ela obedeceu aquilo que a gente chama de formalidades da lei. Ela obedeceu o rito, ela teve legitimidade ativa porque a pessoa que assinou era competente para assinar. Então, a lei em si não tinha ilegalidade. Agora, nem todas as coisas que me são lícitas me convém. O fato de ser permitido, o fato de não ser proibido, não quer dizer que você vai fazer o que der na sua cabeça. Porque nem toda lei humana vem de Deus. E aí, no contexto do Daniel, nasce uma lei, que se alguém adorasse um Deus que não fosse o rei, seria jogado na cova dos leões. Sabe o que aconteceu? Daniel não cumpriu. Daniel nem sequer se escondeu. Foi para o quarto dele, arreganhou a janela, foi orar a Deus. E
E o pessoal era tão invejoso que eles conseguiram ouvir a oração do Daniel e ouvir que o Daniel não orava para o Deus que eles queriam que ele orava, orado para outro Deus. Mas a consciência do Daniel era o filtro. Isso significa dizer que quando nós estamos diante de algumas situações na vida e algo vai ferir a nossa consciência, pare! Pastor, me incomodou. Pastor, eu não tive paz no coração. Pastor, eu perdi o sono. E eu não estou certo que eu deveria aceitar essa proposta. Pare. Sua consciência, ela vai ser o filtro. Por isso que você precisa ter discernimento. Porque propostas vão chegar na sua mesa. E muitas. E você precisa ter consciência. Algumas semanas atrás, eu fui visitar uma empresa aqui em Goiânia. Inclusive, a irmã da Gleidione trabalha nessa empresa. E o dono dessa empresa me chamou no particular. Falou, olha, agora eu quero falar com o pastor, não quero falar com o advogado. E pastor, eu confesso ao Senhor que a gente tinha algumas práticas aqui na empresa e toda vez que eu ia tomar ceia, eu ficava tão incomodado com aquilo, mas tão incomodado, e eu virava para minha esposa e falava, meu bem, meu bem, meu bem. Por isso, pastor, eu resolvi fazer um redimensionamento, uma mudança estrutural na empresa, porque eu precisava organizar isso, porque eu não sentia paz. Amém? Sua consciência fez esse filtro, agora você está em paz, você está tranquilo, agora sim, pastor. Estou em paz e estou tranquilo. A nossa consciência fala com a gente. Terceiro, consciência é a nossa proteção contra a deformação. Então, sem consciência, você se torna produto do ambiente. Você se deforma, você deixa de ser quem você é para atender uma demanda. Então Daniel podia muito bem, por esses próximos 30 dias, vão ser só 30 dias, socorro. O que falta faz? Eu vou ficar 30 dias sem orar a Deus. Passa rapidinho. Passou os 30 dias da lei que a gente não pode orar a Deus, eu volto ao normal. Então Deus, você me dá umas férias de ser crente, me dá uma licença aí, por 30 dias eu vou deixar de ser crente, e acabou as férias, acabou o prazo da lei, eu volto a ser crente, eu volto a orar, e aí, pode ser? O diabo não tira férias, e esse é o problema. O diabo não tira férias. E no que diz respeito à nossa decisão, não existe isso. Eu vou deixar de ser por esse período. Você é ou você não é. E quando você atende uma demanda, e aquilo fere a sua consciência, você pode estar diante de uma coisa que vai deformar a sua identidade. E que provavelmente lá na frente você vai olhar e vai dizer, onde eu estava com a cabeça, por que eu fiz isso, por que eu aceitei aquilo. Esse não sou eu. Esse não sou eu. Esse não sou eu. Então, para não ter esse problema, Alessandro, o que o Daniel fez? Não, eu vou continuar sendo quem eu sou.
eu oro todo dia 3 vezes ao dia, eu não vou deixar de orar 3 vezes ao dia. Ah, mas pode não te pegar na segunda, na terça ou na quarta-feira vão te encontrar. Posso fazer o quê? Mas deixar de ser quem eu sou, eu não vou deixar. Quarto, consciência é firmeza que não se negocia. Daniel sabia da lei e continuou orando. Ele não se escondeu, ele não negociou, ele não recuou. Ele permaneceu firme. O que tem feito você recuar? O que é que você precisa voltar a fazer com coragem? Porque consciência é firmeza que não se negocia. O Salomão fala que, a menos que a sua consciência esteja cauterizada, não existe travesseiro mais pesado do que uma consciência ferida. Agora, se você já chegou no estado de consciência cauterizada, que você não sente nem mais cosquinha, aí, meu irmão, pode ser que só um trem-bala vai te parar. Só que quando o trem-bala passar por cima de você, pode ser que não vai sobrar um fio de cabelo seu para contar a história. E aí vai ser tarde demais. E quando a gente fala tarde demais, é porque é tarde demais. Então, quando você tem uma consciência cauterizada, você chega num estado que o autor de Hebreus diz que aqueles que foram uma vez iluminados e se apostataram da fé, eles não conseguem mais se arrepender. Porque o seu coração, além de se tornar um coração de pedra, ele perdeu toda permeabilidade que pudesse trazer um nível mínimo que seja do tipo: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E quando você entra no automático e a sua consciência cauteriza, e nem o Espírito Santo gritando na sua cabeça: para com isso, sai desse caminho mau, você é capaz de ouvir. Então pode ser que somente quando você for atropelado por um trem-bala, e se você tiver tempo, vai sobrar alguma coisa para você. Por último, consciência em Daniel é a expressão da vida de Deus em você. E aí a gente não está falando aqui de regras, porque Jesus não veio para cumprir regras, ele veio para formar pessoas. Deixa eu te falar, Deus não está interessado num comportamento exterior. Porque um comportamento exterior produz uma espiritualidade religiosa e farisaica. E uma espiritualidade religiosa e farisaica te faz achar que você é melhor do que as pessoas, de que você é mais crente do que as pessoas. E eu confesso a vocês que eu tenho andado incomodado e preocupado com algumas coisas, que inclusive são os nossos juízes de valores.
de dizermos até quem é crente e quem não é crente. Quem que nos deu essa autoridade para sair por aí julgando? Ah, porque quem pensa assim não pode ser crente. Porque quem te deu essa autoridade? Você não é Jesus. Você não é São Pedro para estar na porta do céu, liberando e autorizando quem vai entrar, quem vai deixar de entrar. A gente agora está com essa mania. Então essa religiosidade farisaica, de você ser uma pessoa certa, mas isso gerar uma presunção em você, cuidado. Porque você não é melhor do que os outros. Você não está acima dos outros. E quem está de pé, cuide-se para que não caia. Então fala para a pessoa que está do seu lado assim: para de querer ficar cuidando da vida dos outros. Cuida da sua vida. Porque tanto eu quanto você temos coisas para melhorar. Esses dias eu viajei com o James, e tanto na ida quanto na volta, todas as pessoas que a gente conversava, aí o Jameson me perguntava assim: pastor, o que o senhor acha? Eu falei para ele: olha, o sujeito é um cabra bom. A gente estava entrando em Goiânia, o Jameson falou: pastor, eu citei para o senhor mais de 30 pessoas durante a viagem, ida e volta, e o senhor falou para mim que todos são bons. Por que isso? E aí hoje, no almoço, tinha uma outra pessoa também que, falando a mesma coisa que o Jameson fala para mim, essa pessoa fala para mim: pastor, por que você fala também que todo mundo é bom? Eu falei: porque eu não tenho o direito de julgar alguém sem antes olhar para a minha própria vida. Se eu tiver que fazer um autoexame daquilo que precisa ser mudado, que mude eu. Porque sinceramente, irmãos, eu preciso da graça de Deus. E eu tenho consciência disso. Eu preciso da graça de Deus. Eu tenho absoluta consciência disso, Murilo. Que se Jesus não tiver misericórdia de mim, David Livingstone, miserável homem que eu sou. Eu fui uma criança que cresci na igreja. Meus pais estão aqui na igreja. Você pode perguntar para os meus pais quem era o David filho. Você pode ir em todas as escolas e a faculdade que eu passei e perguntar sobre quem foi o David. Casei com a minha primeira namorada. Eu poderia talvez ser uma pessoa extremamente arrogante do ponto de vista religioso, bater no peito e exercer vários e vários juízes de valores. Mas eu confesso aos irmãos que eu ainda continuo me esforçando para ser um servo de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Mas eu quero ser encontrado como Daniel. Alguém que, se for preciso, for, e tiver que ir para a cova dos leões, vai. Mas que não vai negociar a sua fé. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho, e eu sei para onde eu vou.
Isso chama-se propósito. Eu não sou um Zé Ninguém. Eu não sou uma obra do acaso. Eu não caí de paraquedas aqui. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você pode se colocar em pé, por favor? Nós queremos e precisamos de uma geração de Daniéis. Quantos aqui estão dispostos a irem para a cova dos leões e não negar sua consciência? Diga amém. Deus está levantando Daniéis nessa igreja. Daniéis. Gente de ferro, fogo, coração e alma. Gente que sabe quem é. Eu sei quem eu sou e para onde eu vou. Eu não sou desse mundo. Sou filho de Deus. Você vai orar ao Senhor. E você vai clamar pela misericórdia, graça divina na sua vida. E você vai falar: Senhor, tenha graça, tenha misericórdia de mim. Porque eu quero ser como Daniel. Eu quero ser fiel ao Senhor. Aleluias. Ore ao Senhor. Mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Resposta a ti, a uma canção. Senhor, nós não temos mais nada além do que um coração que cante aleluia. Nós não temos mais nada além do que uma boca que diz que nós queremos te louvar. E com toda a nossa alma nós queremos expressar que a nossa vida é tua, que a nossa vida é para a tua glória, que a nossa vida é para o teu louvor, que a nossa vida, Senhor, é para cumprir o teu propósito. Nós não somos deste mundo. Nós somos filhos do Senhor. Filhos do Senhor. Aleluia. Pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se vê
que é simples para o rei. Então vou levantar. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos, que o Senhor te dê a paz. Vai na bênção, no nome de Jesus.